Amém, glória a Deus. Vamos para a palavra? Quem aí quer ouvir uma palavra de Deus hoje? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36. Amém? Lucas capítulo 7, versículo 36 diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Amém? Feche seus olhos, abra o seu coração. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos ao redor dela e nós pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreender essa palavra. Nos leve agora, Senhor, a aprendermos a como nos portar diante da Tua presença. Inclina o nosso coração para a Tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vocês estão satisfeitos com a sua vida com Cristo? Está satisfeito com o seu nível de relacionamento com o Senhor? Está satisfeito com o nível de intimidade que você tem com Deus? Sabe, quando nós decidimos vir para um culto como esse, quando nós saímos daqui, nós saímos com uma sensação assim: eu entreguei tudo que eu devia entregar ao Senhor. Eu abri mesmo meu coração a esse Deus. Sabe, a forma como nós nos portamos diante da presença de Deus diz muito sobre a nossa consciência da obra que Ele fez na nossa vida.
A forma como nós chegamos diante dele, a forma como nós o adoramos, a forma como nós derramamos o nosso coração vai dizer muito sobre aquilo que eu compreendi que ele fez na minha vida, aquilo que eu experimentei dele, aquela revelação que eu tenho a respeito dele. Sabe, essa postura, ela não está ligada simplesmente a um comportamento externo. A eu fazer aquilo que eu acho que deve ser feito, né? Eu vejo irmãos levantando as mãos, então eu levanto também. Eu vejo irmãos dando glória a Deus, igual nosso irmão Samuel aqui, glória a Deus por sua vida, meu irmão. Teu glória a Deus me anima. E aí nós começamos a dar glória a Deus também. É mais do que simplesmente esse comportamento externo, sabe? Um comportamento igual ao grupo. Mas é uma rendição de coração. É um coração rendido ao Senhor. É um coração que o ama. É um coração que quer oferecer mesmo, que se leva a glorificar o seu nome. Mas o interessante é que, por mais que não esteja ligado a um comportamento externo, a um ato físico, um coração rendido ao Senhor, ele jamais vai ser contido por uma rigidez externa. Quem realmente se derrama diante de Deus, quem realmente o ama, quem realmente quer entregar algo a Ele, não consegue fazer com que a sua rigidez externa contenha esse derramar de coração. Sabe, se há alguém que nós devemos derramar o nosso coração, entregar, se chama Deus Altíssimo. Se há alguém que nós não devemos medir a entrega, medir a expressão do nosso ser, romper com os nossos limites, esse alguém se chama Senhor Jesus Cristo. Todo o nosso ser, gente, todo o nosso ser deve expressar amor e devoção a Ele. Guarde isso no seu coração. Aquele que entende de fato a total entrega de Jesus por Ele, também se entregará completamente a Ele. Quem compreende a total entrega de Jesus, também vai se entregar completamente. E aí eu queria te lembrar de algo nessa noite que eu não sei, talvez você não tenha percebido, mas a presença de Deus está nesse lugar. A presença de Deus está aqui. É mais do que um sentimento, é mais do que uma sensação, mas é porque Ele prometeu estar. Salmos 22, versículo 3, vai dizer assim: Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Mateus 18, 20 diz: Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 28, 19, o Senhor Jesus dá uma ordem à sua igreja, dizendo: Vão, façam discípulos de todas as nações, ensine-os a guardar, tudo que eu tenho ensinado a vocês, e batizando em nome do Pai, do Filho. E aí no final ele diz assim: E eis que estou convosco todos os dias. O que esses textos aqui estão nos dizendo é que num lugar onde Ele é adorado, num lugar onde o nome dEle é invocado, num lugar onde o seu nome é proclamado, ali Ele se faz presente. Então, na medida que nós decidimos, domingo, 18h30, lá no Residencial Tiradentes, naquela igreja, nós vamos reunir para adorar o Senhor, nós vamos reunir para invocar o seu santo nome, nós vamos reunir para pregar o Evangelho. Nesse lugar, Ele se faz presente, o Senhor está aqui, a presença santa dEle invadiu esse lugar. Está aqui porque Ele não falha nas suas promessas. Ele não falha nas suas promessas. E aí a pergunta que eu quero te fazer é: qual tem sido a nossa postura diante da presença do Deus vivo?
Qual tem sido a nossa postura nesse lugar? Quando nós entendemos que Ele está aqui. Sabe o que o Senhor Jesus representa para você? Aqui na palavra de Deus nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele sempre esteve disponível às pessoas. O Senhor Jesus sempre esteve acessível. Sabe, Ele caminhou de vilarejo em vilarejo. Entrava de sinagoga em sinagoga, ensinando, pregando as boas novas do reino. Ele ensinava no templo. Mas Ele também se assentava para ouvir, para ensinar, para acolher, em mesas onde tinham pessoas que o mundo as tinha rejeitado. Ele se assentava com pecadores, com cobradores de impostos, com prostitutas, com cegos, aleijados. Ele era acessível a leprosos. Tanto que em Marcos 2 vai dizer que um dia ele ali, numa refeição na casa de Levi, estava ali reunido com diversos publicanos e pecadores, publicanos, os cobradores de impostos. E aí esse texto vai dizer que muitos o seguiam, ao ponto dos fariseus olharem aquela cena e dizer: olha, por que o seu mestre senta para comer com pecadores, com publicanos? E o Senhor Jesus diz a eles: olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Ele era acessível a todos, aqueles que eram rejeitados. Ele era acessível a eles. Mas isso também não quer dizer que ele não estava acessível àqueles que aparentemente eram mais justos e corretos que os outros. Que ele não era acessível aos religiosos. Porque um dos textos mais preciosos da palavra, ali em João 3, vai descrever um diálogo dele com um mestre da lei, chamado Nicodemos. Quando ele vai dizer que o Pai amou o mundo de tal maneira, ao ponto de entregar o seu Filho. Que vai dizer: quem crê no Filho tem a vida. Quem não nascer de novo não entra no reino. Isso foi dito a um mestre da lei. Nós vamos ver em diversos momentos fariseus ouvindo a mensagem do Senhor e ainda mais confrontando ele, e ele em momento algum os manda embora. Mesmo com o confronto e a resistência, ele não passava a mão na cabeça, mas também não mandava embora. E aí no texto que nós estamos lendo aqui nessa noite, nós vamos ver que um fariseu chamado Simão convida o Senhor Jesus para comer na sua casa. E o Senhor Jesus vai. O Senhor Jesus aceita o convite daquele homem, se assenta na sua mesa. Jesus sempre vai estar disponível para aquele que o convida. Para aquele que dá um passo na sua direção. O Senhor Jesus está aqui disponível para nós nessa noite. Está disponível para a sua vida. Totalmente acessível a nós. Deus Emanuel. Mas o interessante é que mesmo aquele fariseu chamado Simão recebendo o Senhor Jesus na sua casa, tendo o privilégio de sentar numa mesa com Jesus, ele não consegue desfrutar da realidade daquele momento, desfrutar da preciosidade daquela mesa. Sabe, um coração que é consumido por religiosidade, por orgulho, voltado para a sua glória própria, jamais poderá desfrutar da realidade da presença de Deus. Se o teu coração está fechado num padrão religioso, numa forma de se portar, se o teu coração está fechado em orgulho, no que as pessoas vão pensar a respeito de você,
Se o teu coração está aqui nessa noite fechado numa glória própria, no que as pessoas vão poder te dar, reconhecer de você, ou no que você pode conquistar nesse lugar, você vai estar impedido de desfrutar da realidade da presença de Deus. O contexto aqui é o seguinte: quando convidar um pregador itinerante, convidar um profeta para estar na sua casa, era um status de honra, de glória para alguém. Então, o que aquele fariseu estava fazendo, olha, eu vou convidar esse Jesus aí que está arrastando multidão para estar na minha casa, para que as pessoas vejam que eu tenho acesso a ele, que ele vem na minha casa. Simão estava totalmente focado nos benefícios sociais da visita de Jesus, ao invés de desfrutar da honra e da presença do Cristo dentro do seu lar, dentro da sua casa. E aí, nós temos que entender nessa noite que onde o Senhor Jesus está, na mesa que ele se assenta, ele passa a ser o Senhor da mesa. Ele passa a ocupar o principal lugar. Então Simão convida o Senhor para se assentar na mesa. Mas Cristo nunca foi o Senhor da mesa de Simão. Mas o texto aqui também vai nos mostrar um outro personagem aqui. Uma mulher que nem estava convidada para esse jantar. Uma mulher que a palavra aí que nós vemos vai descrever ela como uma mulher pecadora da cidade. E aqui, só por ela ser mulher, a sua posição social já era menosprezada. As mulheres, no período aqui, elas eram desvalorizadas, elas não tinham uma posição de destaque. Tanto que alguns dos argumentos de que a ressurreição do Senhor é comprovado que uma das principais testemunhas eram mulheres. E se você queria levantar uma mentira, você não ia pôr uma mulher para ser testemunha, porque o testemunho delas não tinha credibilidade diante da cultura daquela época. E aqui ainda vai dizer mais, era uma pecadora daquela cidade. Então não era simplesmente só uma pecadora, mas toda aquela vilarejo, aquela cidade sabia da fama da danada. O pecado dela era conhecido daquela cidade. E aí aquela mulher rejeitada, pecadora, que não deveria estar ali, ela rompe com todos esses padrões. Entra num lugar onde ela nem era bem-vinda, mas porque ela declarou um anseio no seu coração: eu quero estar aonde o Cristo está. Eu quero entrar aonde a presença do Cristo está. Esse é o meu lugar. Ela rompe com todos esses padrões, com tudo que as pessoas poderiam pensar, para estar aos pés de Cristo. E aí eu te pergunto, você tem anseio de estar onde o Senhor Jesus está? Você está disponível a romper com padrões, romper com o que as pessoas estão pensando de você, o que a tua família está dizendo a você, o que as pessoas têm dito, tentando te desanimar, tentando dizer que não é tão assim, que você está muito fanático, muito entregue a isso, para estar no lugar onde o Cristo está, abrir o seu coração para Ele. Sabe, ela entra naquela casa reconhecendo quem que era o Senhor da mesa. Tinha até um homem que montou a mesa, mas tinha alguém que era o verdadeiro Senhor. E é nesse que ela foi para dar a honra, para se derramar diante dos pés dele. Sabe, ela não perdeu a oportunidade de honrar a presença do Cristo. Ela se lança nos pés de Jesus e derrama seu coração para Ele.
E o problema aqui é que muitas vezes nós queremos tomar um lugar na mesa de Cristo sem antes nós derramarmos o nosso coração nos seus pés. Nós já queremos assentar num lugar com Ele sem antes ter nos rendido aos seus pés. E a porta da graça de Jesus não está numa liturgia bem organizada, num culto bem organizado em regras, em padrões humanos, numa mesa bem posta, mas a graça, a porta dessa graça está numa rendição de coração, num coração totalmente entregue a Ele, num anseio de estar onde Ele está, em romper com tudo que nos impede de desfrutar da presença dEle e dizer: Senhor Jesus, eu quero estar nos seus pés. Então o que vai fazer com que a glória do Senhor entre, invada esse lugar e que os nossos corações sejam tomados com a realidade da presença dEle, não é um culto, uma liturgia organizada, mas sim corações rendidos e dispostos a estar nos pés de Cristo. E aí a presença do Senhor vai revelar a condição do nosso coração. O fariseu convidou Jesus para ir até ele, pensando na sua própria honra. Aquela mulher foi até Jesus para derramar o seu amor a Ele. E aí eu vou te lembrar mais uma vez, Jesus não deixa de atender um convite. Ele está disponível. Quando nós abrimos esse culto, dizemos: Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui. Ele não deixa de atender um convite. Se vocês me permitem compartilhar algo que isso é algo que eu tenho comigo no meu coração. Eu imagino que o Senhor Deus olha para a terra, procurando lugares onde há corações desejosos que a sua presença venha. O Senhor passa os seus olhos sobre toda a terra e olha: naquele lugar eu sou desejado. E não tem um lugar onde Ele é desejado que Ele não venha. Não existe um lugar onde o nome dEle é celebrado e adorado de todo o coração que a sua presença não é manifesta. E Jesus, Ele é tão bom, tão rico em misericórdia, que na medida que nós dispomos a adorar a Ele, entregar o nosso coração a Ele, é nós que somos abençoados. Sexta que estava nós três aqui, né? Eu, Samuel e o Richard orando. E cada um de nós que chegou de uma forma que nós começamos a orar e adorar o Senhor, adorar mesmo, sem pretensão nenhuma. E quando vê, nós começamos a ser renovados na presença do Senhor. E na medida que nós começamos a adorar Ele, cantar ao Senhor de todo o coração, uma alegria foi tomando nosso coração. Parece que na medida que nós damos para o Senhor Jesus algo, oferecemos um pouquinho do nosso coração a Ele, Ele transborda mais para nós. Aí eu lembro de uma mensagem do Rodolfo Abrantes dizendo isso, que é uma disputa de quem dá mais amor. Você fala assim: Deus, agora o Senhor vai ficar surpreendido com essa expressão de amor, recebe o meu amor. Aí o Cristo olha lá de cima e fala assim: agora toma esta então, toma mais amor. E é assim, é esse ambiente de graça, de vida, é isso que está disponível para nós. Sabe, então não deixe as circunstâncias te roubar desse lugar. Não estou falando desse prédio físico não, mas é dessa comunhão. Pessoas com o mesmo intuito de coração que você, com o mesmo desejo, porque é nesse ambiente que as coisas vão mudar. É aqui que a graça de Deus vai começar a atuar. É aqui que a vida vai nos preencher. E é por isso que eu quero falar nessa noite com você, qual que é a nossa postura diante da presença de Deus, qual que deve ser, qual é o coração correto quando Cristo vem, quando Cristo está à mesa, como que deve ser o nosso coração nesse lugar. E aí quando eu olho aqui para esse texto,
eu aprendo com essa mulher qual que é a postura correta diante de Cristo, diante da presença de Deus. E a primeira coisa que esse texto me ensina é que eu devo ter, diante da presença de Cristo, um coração hospitaleiro a respeito dessa presença. Olha o que diz aí no versículo 44. O Senhor Jesus diz: vê essa mulher, eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e aí os enxugou com seus cabelos. Nós precisamos ser anfitriões da presença do Senhor Jesus. Sermos bons hospitaleiros, receber essa presença. Ter prazer em receber o Senhor. Sabe, não basta apenas dizer que o Senhor é bem-vindo. Nós precisamos expressar, declarar o nosso prazer de receber o Senhor no nosso meio. Sabe, oferecer água para os pés aqui era o ato mais indispensável para você receber uma visita na sua casa naquele tempo. Oferecer água para os pés era dizer: olha, você é bem-vindo aqui, é um prazer te receber na minha casa. Como que eu posso te servir? Como que eu posso expressar isso? Tanto que vai dizer ali em Gênesis 18:1, Abraão vê o anjo do Senhor vindo, o Senhor Deus vindo para a sua tenda, e Abraão corre até o Senhor, e ele vai dizer assim, 18, versículo 3, meu Senhor, se achar por bem favorecer este seu servo. Então olha o entendimento de Abraão aqui, a gente lê muito rápido as coisas. Abraão vê Deus vindo visitar a sua casa, e ele diz para o Senhor: se achar por bem favorecer este seu servo. Então Abraão já entendeu tudo. A presença de Deus na minha casa é favorecimento, favor para a minha vida, bênção para mim. Lembra de Obed-edom? Se o Senhor achar por bem favorecer este seu servo, não passe por mim sem fazer uma parada. Ah, Senhor Deus, se o Senhor achar por bem favorecer essa tua igreja, Senhor, não passe por nós, Senhor, sem fazer uma parada aqui, Pai. Sem vir com a tua glória nesse lugar, Senhor, não passe por nós, Senhor. Nós queremos a tua presença nesse lugar, Pai. Deixem que lhes tragam um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou também trazer a vocês o que comer para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com este seu servo, sigam em frente. Olha o que Abraão oferece. Olha, não passa que eu vou te lavar os pés, eu vou te servir, o Senhor é bem-vindo dentro da minha tenda. É interessante que no próximo capítulo, Gênesis 19:1, Ló vê os anjos do Senhor entrando na cidade. Ló está na porta da cidade e ele também corre até os anjos, e ele vai dizer a mesma coisa. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Olha o que está acontecendo aqui. Homens que contemplaram o Senhor disseram: Senhor, não passe sem primeiro entrar na minha casa, o Senhor é bem-vindo aqui, pode entrar, eu estou aqui te oferecendo água, lava os seus pés. É a expressão de hospitalidade. E aí o texto que nós lemos vai dizer que aquela mulher entra numa casa alheia e vai molhar os pés do Senhor com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Essa é a água que nós temos para oferecer para o Senhor, para dizer que Ele é bem-vindo no nosso meio. Lágrimas aqui, gente, nos fala de abrir o coração. Lágrimas aqui nos fala de quebrantamento diante da presença de Deus. Qual que foi a última vez que você chorou nas presenças do teu Deus? E não vem com essa não, eu sou mais duro. Eu não, homem, eu aprendi que o homem não chora.
né? Lá em casa a gente não é sentimental. Para com isso. Será que Cristo Jesus não é digno das tuas lágrimas? Pois Ele chorou por você. Ele se entregou por você. Lágrimas diz de um desejo ardente pelo Senhor, de um quebrantar, de abrir o coração, um coração desejoso e sincero diante de Cristo. Lágrimas nos fala de preparar o nosso coração diante de Deus, dizer que nós não queremos nada entre nós e Ele. Lágrimas nos diz de chegar aqui nesse lugar, nos ajoelhar antes de começar esse culto, voltar o nosso coração para aquilo que nós vamos fazer e dizer: Senhor, eu estou aqui lavando, limpando meu coração porque eu quero entrar na Tua presença. Se eu pequei contra o Senhor, e com certeza pecamos, me perdoa porque eu não quero ter nada aqui. Aquela mulher entendeu que a vida dela era totalmente desagradável diante de Cristo, mas ela rompeu com isso e disse: Senhor, eu estou aqui nos teus pés, quebrantando meu coração para o Senhor me limpar, para o Senhor me perdoar, porque eu quero habitar nesse lugar. Os cabelos aqui nos mostram, né, que naquela época uma mulher ela não andava com seus cabelos expostos. Elas cobriam com véu. A mulher ia revelar os seus cabelos dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então aqui essa mulher enxugar os pés do Senhor com seu cabelo nos vai ensinar 3 coisas. Nos fala de exposição, de intimidade, de ousadia. Ela rompe, ela se expõe. Ela está disposta a se expor pelo Senhor, se mostrar a Ele, de revelar a sua beleza oculta. Então, quando nós entramos num lugar como esse, nós temos que nos expor diante do Senhor. Nós não podemos, ficar aqui nos ocultando diante da presença de Deus, tendo reservas. Aqui é o lugar de você expor. Você tem liberdade para ser quem realmente você é. Se tem um lugar onde nós podemos nos abrir, nos expor, nos revelar, é diante da presença de Cristo. Ali nós podemos ser quem realmente nós somos. Para de ficar preocupado com o que os outros vão pensar a respeito de você e se expõe diante de Deus. Fala também de intimidade. Como eu disse, uma mulher revelava os seus cabelos só dentro do seu lar, um lugar secreto. Aqui nos fala de expor aquilo que é mais íntimo nosso diante de Deus. De entender que a nossa habitação é na presença dele, o nosso lar é aos seus pés. Também vai nos falar de ousadia, né? Ela entra naquela casa, não quer saber quem que está lá olhando para ela. É a pecadora, não é? Eu quero é aos pés do meu Senhor. Tem ousadia para fazer algo extravagante diante de Deus. Seja ousado para adorar o Senhor. Seja ousado. Amém? Então a primeira coisa, nós precisamos ser hospitaleiros com a presença de Deus. Estar aqui, dispostos a acolher essa presença. E o Senhor vê no nosso meio que aqui tem um povo que tem prazer quando Ele vem. Você tem prazer quando o Senhor vem? Quem quer mais, Senhor? Quem mais quer vir assim, nós sair daqui um dia e falar: nossa, hoje Jesus veio. Sexta foi, vamos dizer, foi fraquinho. Mas chegou um momento eu entendi, eu estava orando em pé aqui, eu falei: vou sentar e deixar o Senhor Jesus aqui. E a sensação que eu tinha é que o Senhor estava em pé aqui vendo nós cantar para Ele. Que venha dias nesse lugar que os ministros vão se retirar e deixar o Senhor conduzir o culto, amém? Você anseia por isso, Helena? Eu anseio. Vocês anseiam? Então seja hospitaleiro com a presença dEle.
que ele sinta vontade que a nossa casa seja como a casa de Lázaro, onde o Senhor tinha prazer de passar por ela. Amém? A segunda coisa postura que o nosso coração tem que ter diante da presença do Cristo é um coração que tem temor por essa presença. Nós precisamos temer a presença de Deus, porque nós estamos falando aqui, seja ousado, seja extravagante, se expresse, seja quem você é, mas lembre-se, precisa ter temor. Deus é santo. E aí o texto vai dizer aí no versículo 45, você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Era costume naquela cultura e até hoje no Oriente Médio, quando um visitante vai na sua casa, você sauda ele com um beijo no rosto. Quando nós fomos fazer lá uma viagem missionária na Jordânia, certa noite nós fomos convidados por uma família para ir jantar na sua casa. O filho deles estava aqui no Brasil e ele ligou para os pais lá e falou, recebe aí o pessoal aí na nossa casa. E nós entramos na casa, o ancião lá, o senhor veio nos receber, e a coisa mais estranha pra gente que é brasileiro, né? Homem, né? Chegou o velhinho lá, veio, agarrou nós lá, e eles dão 2 beijos no rosto, assim, ó, em todo mundo, para entrar na casa. Seja bem-vindo, aquele prazer de receber a gente. Sabe, aquela mesa bonita, assim, só com aquelas comidas árabes, esfirra, quibe, e sei lá mais o que, umas coisas estranhas lá. Mas aquele prazer de receber a gente. E aquele beijo é um sinal de afeto. E aí, por que eu disse aqui, né, ligando esse texto aqui ao temor a Deus? Porque está falando aqui de beijar os pés. E o que tem a ver isso com temor? Porque está mais ligado, parece a carinho, não é? Mas o temor a Deus, ele é expresso nisso. É respeito e carinho. Quando um anfitrião recebe uma visita e sauda ele com um beijo, ele está falando isso. Olha, eu te respeito e eu tenho afeições por você. Eu tenho carinho por você. E aí o Senhor está dizendo que, olha, você não me saudou com um beijo, mas ela não para de beijar meus pés aqui. Então, temor a Deus é essa mistura de respeito e amor. Você respeita Ele por quem Ele é e o agrada porque você o ama. Não, gente, tem como eu falar que eu amo você se eu não te respeito? Se a minha vida não expressa nada que traduza isso em respeito por você, carinho por você. Ser temente a Deus é ter respeito por sua santidade e afeição por sua pessoa. Eu entendo que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é todo-poderoso, que Ele é incomparável, que Ele é o Criador do céu e da terra, que Ele é o juiz de toda a terra, que Ele é imensurável, temível Deus, soberano sobre tudo e todos. Por isso eu o temo, porque Ele é santo. Ele tem o poder e a autoridade sobre toda a existência. Ele deve ser temido. E aí lá no Salmos 2, vai dizer isso. Ali, o Salmo 2, você deveria meditar a respeito dele, porque é a tradução, um salmo profético do fim dos tempos. E nesse Salmo 2 vai dizer que os reis da terra se amotinaram para se rebelar contra o Filho e o seu reino. Eles se levantaram contra o Senhor. E aí é interessante que nesse mesmo Salmo vai dizer que o Senhor olha lá do céu e ri deles. E aí diz que Ele vai vir julgar esse mundo com um cetro de ferro, estabelecer justiça sobre essa terra. E aí Ele dá um conselho aos homens, aí no Salmos 2, versículo 10. Por isso, ó reis da terra, sejam prudentes, aceitem a advertência, a autoridade da terra, sirvam ao Senhor com temor, exultem com temor, beijem o Filho,
para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos pelo caminho, pois em um instante acende-se a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então ele está dizendo: beijem o filho. E aqui, esse beijo, não sei se você já viu naquelas cenas de filme, onde o rei estende a sua mão e os seus súditos beijam a sua mão ou o seu anel. Esse beijo é um sinal de submissão, de reconhecimento da autoridade. Então, quando nós entramos aqui, nós beijamos o filho, dizendo: nós reconhecemos a tua autoridade sobre nós, nós nos submetemos à tua vontade, o Senhor é rei sobre nós. É temor e afeição. Como eu disse, não tem como nós expressarmos amor a Deus se nós não estamos submetidos à sua autoridade. A linguagem de amor de Deus é obediência. Quem guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Deus é digno de ser adorado nesse lugar, amém? Por isso, beijem o filho, demonstre sua afeição a ele, demonstre o seu amor a ele, demonstre o seu temor a ele. Então, diante da presença de Deus, nós temos que ser hospitaleiros com essa presença, mas nós também devemos temer essa presença, através da afeição e do respeito. E a terceira e última postura de um coração correto diante da presença de Deus, é que esse coração deve dar honra a Cristo, estar disposto a honrar. Aí no versículo 46 vai dizer assim: você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Sabe, um dos atos de hospitalidade e generosidade naquela época era ungir a cabeça do visitante e o rosto dele com óleo, porque a pele ali ficava muito ressecada, né, com o sol, com o calor, né, do deserto. Então vinha aquele óleo, hidratava a pele, era um sinal de honra. A pessoa ficava com um cheiro agradável, né? Não era um cheiro do deserto, sem Rexona. Passava ali um perfume sobre a cabeça. Olha, era um sinal de honra, dizendo assim: olha, eu estou aqui, recebendo você na minha casa, e você é digno do melhor que eu tenho. O que eu tenho de mais valioso eu quero te oferecer. Porque esse óleo perfumado não era barato naquela. Lembra de Mateus 26, quando a Maria de Betânia quebra o vaso de alabastro sobre Jesus lá? O que Judas fala? Isso aí, ó, vale a 1 ano de trabalho. É muito caro. Então essa mulher pecadora está pegando aquilo que ela tinha de mais precioso, mais valioso. Não estava indo simplesmente dar a Jesus, mas ela estava depositando nos pés do Cristo, derramando aos seus pés. Olha o que essa mulher está dizendo: Senhor, os teus pés vale aquilo que eu tenho de mais precioso, Senhor. Merece o que eu tenho de mais precioso. Sabe, honrar uma pessoa é você demonstrar o valor que realmente ela tem. Então nós devemos entrar aqui e dizer: Senhor Jesus, hoje eu quero honrar a tua presença com tudo o que eu tenho. Pega todas as suas riquezas, tudo que você tem, toda a riqueza espiritual, tudo que Deus tem depositado de mais valoroso no seu coração, e derrama isso aos pés do Senhor Jesus. Dá tudo a Ele, sem reservas, não deixe uma gota, porque na medida que você dá, Ele te compartilha mais com você. Na medida que nós derramamos aos pés deles, todos desfrutam da essência do que nós estamos oferecendo a Ele, porque com certeza o perfume que essa mulher derramou aos pés do Cristo recendeu sobre toda aquela casa. O texto diz que ela enxugou os pés dele com seus cabelos. Aquela mulher saiu daquele lugar carregando o perfume de Cristo
Na medida que nós derramamos o nosso coração aos pés dele, nós partilhamos do que nós estamos oferecendo. Quem está à nossa volta desfruta disso. E principalmente o Senhor está sendo honrado. Ele é o alvo, a honra é dele. Por isso, quando a presença dele vem, nós temos que ter um coração disposto a honrar essa presença. E honra não combina com indiferença. Honra não combina com dureza. Honra combina com entrega. Qual que é o valor que Jesus tem para você? O que Cristo representa para você? E aí eu preciso te lembrar que nos céus tem seres agora ao redor da presença de Cristo dizendo que Ele é digno de tudo. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o poder, o domínio, a força pelos séculos dos séculos. Não é um dia, não é um momento da sua vida, é por toda a eternidade. Ele se esvaziou de si mesmo, veio nessa terra e o Pai o exaltou acima de todo nome. E diante desse nome todo joelho vai se dobrar, toda língua vai reconhecer a sua glória, o seu poder, quem Ele é. Por isso venha para esse lugar com esse entendimento, Ele é digno. Reserve esse dia para o Senhor. Reserve esse dia e fala, não tem nada que possa ocupar o lugar do meu Senhor. Não tem nada que possa me roubar da presença do meu Rei. Priorize a presença do Senhor. Priorize momentos como esse, de derramar teu coração diante do Senhor. Para de entrar e sair da mesma forma todo domingo, mas reúne riquezas espirituais ao longo da tua semana. Começa a reunir esse perfume na presença do Cristo. Começa a coletar mais óleo durante a tua semana, com um intuito, falando assim, eu estou reunindo para ter o que oferecer ao meu Senhor na hora que Ele vir. Uma postura correta diante do Senhor é alguém que é hospitaleiro com sua presença, que teme a sua presença e honra essa presença. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para Ele. Nós começamos esse culto cantando isso, é para Ele. É para Ele. E aí nós já estamos encerrando, mas eu queria te dizer algo, porque talvez você entrou aqui nessa noite dizendo assim, eu preciso de uma palavra de Deus nessa noite. Eu preciso de uma direção para a minha vida. Eu preciso ser fortalecido por uma palavra. Eu preciso de um decreto de Deus sobre a minha história. Eu preciso ouvir algo do Senhor sobre as circunstâncias pelo que eu estou passando. E aí parece que vem uma palavra que não tem nada a ver com o que eu estou vivendo. Mas eu queria te falar que essa é a palavra. A verdadeira vida começa nos pés do Senhor. Essa é a palavra para você. Quando nós decidimos ter uma postura rendida diante dos pés do Cristo, priorizando Ele, independente do que nós estamos vivendo. Quando nós decidimos derramar nosso coração na presença dEle, é aí que a nossa vida muda. E aí, me perdoa se eu estou sendo duro com você, mas talvez essa circunstância que você está vivendo, esse lugar que você está, é justamente por você ter se afastado dos pés de Jesus. Tantas outras coisas são mais prioritárias do que se derramar diante dos pés dele. Mas essa mulher só ouviu, vai em paz,
porque ela se derramou diante dos pés dele. Essa mulher só ouviu: a sua fé te salvou, porque ela ofereceu algo aos pés de Jesus. Então eu queria te encorajar nessa noite a diariamente viver com um coração como esse que nós descrevemos aqui. Diariamente, seja hospitaleiro com a presença de Deus, tema a presença de Deus e viva para a honra e glória de Deus. Aí você pode dizer: mas como que eu posso fazer isso diariamente? Eu vou ter que ficar aqui num culto 24 horas? Não, queridos. Mas tenha essa disposição de coração por onde você for. Sirva as pessoas sendo hospitaleiro a elas. Tenha afeição e respeito pelos outros e honre outras vidas. Porque o Senhor Jesus vai dizer: todas as vezes que vocês fizerem isso a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Que essa igreja aqui seja tomada de pessoas hospitaleiras, pessoas que amam e respeitam uns aos outros, que tenham a cultura de honra um pelos outros. Amém? E aí nosso coração vai ficando treinado para agradar o nosso Senhor, para glorificar o nome dele. Que haja um só desejo nessa igreja: Cristo Jesus.